Vamos orar? Sei que o Igor orou, mas vamos orar por esse tempo, amando a graça de Deus e a direção dele em nossas vidas. Obrigado, Jesus, pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos reservou esse domingo para adoração em conjunto, para adoração coletiva, Deus, momento de comunhão, de louvor ao Senhor, e também um momento, Deus, onde voltamos nossos corações e mentes ao Senhor, para interagir com a Tua Palavra, para sermos confrontados pelo Teu Santo Espírito. E te pedimos, Jesus, que o Senhor se faça presente, que o Senhor conduza, Deus, nossos pensamentos e corações, que seja um momento, Deus, de louvor e gratidão ao Senhor por tudo, Pai. Me esconda atrás da Tua cruz, que não seja eu falando, mas o Senhor falando essa manhã ao meu coração e ao coração dos meus irmãos, Pai. Oração que eu faço a Ti, grato por tudo, Jesus. Em Teu nome, amém. Queridos, nós chegamos a uma reta final, entre aspas, né? Fechando o semestre, então nós paramos agora e olhamos, a gente está 3 meses já nos reunindo, né? São 13 domingos, né? 13, 12. Acho que são 12. Primeiro a gente não fez a leitura confessional, então são 12 domingos, né? A gente pode acompanhar pelos nossos números de leitura confessional. Então, nós já estamos há 3 meses reunindo. E quando eu paro, eu olho lá atrás, quando a gente decidiu, vamos começar. Nós vamos ter esse momento, nós vamos ter o culto, nós vamos fazer acontecer. Quem estiver aqui, glória a Deus pela vida de vocês, nós vamos fazer isso, para a honra e glória do Senhor. Para que Deus possa, para que não, né? Para que nós possamos experimentar de Deus e através disso podemos estabelecer uma comunidade saudável, que glorifica, que honra, que exalta o Senhor. E ontem a gente firmou um belo passo nessa história. Ontem a gente firmou um passo de consolidarmos todo esse trabalho, começar a estruturar. Até então tem muito osso com um pouquinho de carne, agora a gente começa a colocar mais carne. Daqui a um tempo a gente vai colocar a pele, aí pelos, aí por aí vai. Olhos. O que é olhos? Ah, tá. Depois eu entendo essa piada aí. A gente vai começar a incrementar coisas com o tempo e tudo isso. E essa é uma razão pelo tema da nossa mensagem. Nós vamos falar sobre a fidelidade de Deus, celebrar a fidelidade de Deus. A Gisele comentou ontem, parece que nós estamos já há um bom tempo reunidos. Talvez porque nós já reuníamos aqui antes, outro contexto, com as mesmas pessoas, né? Então talvez dá um pouco essa emoção, esse sentimento de que já tem mais tempo. Mas na verdade são só 3 meses, né? E 3 meses também é motivo de gratidão. Um dia é motivo de gratidão. 1 hora é motivo de gratidão. E quando a gente fala sobre fidelidade, nós somos convidados pela Escritura para voltar para ela e ver e entender sobre partes da essência do caráter de Deus, que é a fidelidade. As Escrituras nos mostram, nos apontam com grande veemência sobre a fidelidade de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre quem o Senhor é. E olhar para o caráter de Deus e olhar para a fidelidade de Deus nas Escrituras também começa a mostrar sobre a nossa fidelidade. As Escrituras, elas dizem respeito ao Senhor, e a partir daquele momento, filtrado pelo Espírito, ela começa a dizer respeito a nós. Como nós nos relacionamos com Deus, com o próximo, com a dinâmica da vida. Por isso nós queremos celebrar essa fidelidade de Deus. Um texto que vai nortear muito da nossa conversa é Deuteronômio capítulo 7. Abra suas Bíblias lá em Deuteronômios, capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, vai nos dizer o seguinte: reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, eu estou lendo na NVT, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel, que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos que o amam e obedecem a seus mandamentos. Aqui no capítulo 7 de Deuteronômio, nós encontramos as instruções de Deus para Israel sobre como eles deveriam tratar e lidar ao entrar na Terra Prometida. Há uns domingos atrás, nós lemos esse texto, quando nós falamos sobre aquele ciclo do pecado.
Aqui há uma instrução de Deus: olha, quando vocês entrarem nessa terra que eu reservei através de uma aliança com Abraão, percebam, aqui a gente já começa a ver a fidelidade de Deus. Ao entrar nessa terra que eu prometi, vocês precisam cumprir algumas coisas. Esse é o contexto do capítulo 7. Aí Deus fala: olha, não se misture com aqueles povos, não se dê em casamento com aqueles povos, não se relacione com a cultura, com a religião daqueles povos, e permaneçam-se puros e dedicados a Ele. Porém, nós sabemos que a história não foi essa. A história foi completamente o contrário. Eles seguiram por outros caminhos. Mas o ponto-chave aqui não é o desfecho da história de Israel, mas sim os princípios que a gente pode tirar desse versículo 7. No meio dessa instrução, Moisés chama a atenção do povo para a fidelidade de Deus. E esse versículo, queridos, ele sublinha a fidelidade de Deus em manter as suas promessas. Ele lembra ao povo de Israel que Deus não apenas os escolheu, mas também prometeu proteger e abençoar aqueles que obedecem aos seus mandamentos. Parte por parte desse versículo, agora numa nova versão, na NVI, lá fala um pouquinho diferente, somente alguns pontos. Ele fala lá no início assim, reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Essa parte do reconhecimento e conhecimento, o versículo ele começa com esse chamado. Ele começa dizendo para o povo: olha, reconheçam, tenham conhecimento sobre Deus, sobre quem é Deus. Moisés aqui ele está enfatizando que é essencial que o povo de Israel saiba e entenda quem é Deus. Isso ele mostra essa identidade de Deus, essa identidade divina sobre quem é Deus. Quando ele fala que o Senhor, o seu Deus, ele reafirma, ele confirma de novo essa identidade, como maneira sublinhando essa perspectiva sobre quem é Deus num cenário pessoal e relacional. Ele é o Deus de Israel, um Deus que se relaciona intimamente com o seu povo. E aí no final desse trecho, Moisés ele traz uma afirmação, como se não precisasse, Ele repete dizendo: olha, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele traz essa reafirmação de que Ele é Deus, de que Ele é o Deus. Ele reforça a soberania e a supremacia desse Deus. Ele não é apenas mais um Deus entre todos os outros deuses. Ele é de fato o Deus. E Israel precisava ouvir e lembrar sobre isso, porque eles iam entrar num contexto onde tinham diversos deuses. Ele está dizendo: Ele é o Deus. Não é mais um Deus. Ele é o Deus. Ele é o Senhor. E ele continua: Ele é o Deus fiel. Saibam, pois, que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel. Aqui Moisés chama a atenção ao caráter de Deus. Ao caráter do Senhor. Um caráter que mostra a sua fidelidade. Que mostra que Ele é digno de confiança. Que mostra que Ele é verdadeiro. Que mostra que Ele é constante. Esse que é o único Deus, maior do que todos os outros deuses que não são Deus, além de ser o Deus, Ele é fiel. E essa fidelidade que Ele nos chama a atenção é uma fidelidade em ação. A fidelidade de Deus significa que Ele é confiável em todas as suas promessas e em todas as suas ações. Ele não muda, Ele é sempre leal ao que Ele diz. Ele é sempre leal à sua fala. Moisés está lembrando aquele povo: o Senhor, seu Deus, que é o único Deus, é Deus fiel. Olhe para o passado, olhe para a história, olhe tudo que Ele fez com vocês, olhe de onde Ele os tirou. Ele é fiel. Ele cumpre, Ele mantém a sua aliança. Há um compromisso com a sua fala. Quando Deus diz que vai fazer algo, Ele realmente vai fazer algo. Quando Deus diz, a gente vai falar mais para frente, que vai cuidar, Ele de fato vai cuidar.
Quando Deus diz que se de fato comeres, vocês vão morrer, de fato comemos e morremos. Espiritualmente. Deus cumpre aquilo que Ele promete. Deus cumpre a sua aliança. Deus fez uma aliança com o povo de Israel, prometendo ser Deus e os abençoar. E esse trecho lembra ao povo que Deus mantém essa aliança, mostrando seu compromisso contínuo com Israel. Mostrando esse compromisso contínuo com aquele povo. Essa aliança ela é a base desse relacionamento, queridos. A aliança é a base do relacionamento entre Deus e Israel, fundamentada nas promessas de Deus e na obediência do povo a Deus. E aí, mais para o final, caminhando para o meio do versículo, ele usa uma expressão por 1000 gerações. Ele cumpre, ele mantém essa aliança por 1000 gerações. Óbvio que a gente não tinha 1000 gerações quando Moisés escreveu esse trecho. Me pergunto se a gente já chegou a 1000 gerações desde Adão. Não sei, talvez. Mas ele fala, ele usa essa expressão de que não tem fim as bondades e fidelidades de Deus. Que não tem fim o cumprimento da sua aliança. Olha, ele está falando Deus, o único Deus, o caráter sobre Deus, que Ele é fiel, Ele cumpre aquilo que Ele diz, e esse cumprir o que Ele diz não tem fim. É eterno. Só que Ele coloca uma condição agora para essa bondade por 1000 gerações. Daqueles que o amam. Ele vai dizer, para que essa bondade, para que essa fidelidade, para que essa expressão da fidelidade de Deus se estenda, se chegue, aconteça, ela é relacionada àqueles que amam a Deus, aqueles que relacionam com esse amor. O amor a Deus é a resposta apropriada a essa fidelidade. E esse trecho, essa parte do verso enfatiza que esse relacionamento entre Deus e o povo é baseado nesse amor mútuo. Esse amor como uma motivação. Não que há algo em nós, mas experimentamos através desse amor a Deus. Amar a Deus, queridos, envolve devoção, envolve adoração, envolve comprometimento, envolve uma motivação a viver de acordo com os seus mandamentos. E é nesses mandamentos que ele termina. Daqueles que o amam e obedecem a seus mandamentos. Essa obediência ela é uma evidência desse amor. É uma evidência da forma como nós respondemos ao que as Escrituras, ou que a lei, no contexto daquele povo, ao que os mandamentos, o que a lei estava os direcionando. Aqueles que amam, eles demonstram essa obediência através do cumprimento dos mandamentos. E esses mandamentos se tornam como um guia para eles. Parte por parte, mas para enfatizar que essa fidelidade ela está atrelada a essa bondade, ao amor, aos mandamentos, ao caráter de Deus. Fidelidade de Deus, queridos, ela é a base de nossa confiança. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, o autor de Hebreus nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Essa fidelidade a Deus é a confiança de que esse caráter de Deus não muda. Esse caráter de Deus não mudou quando o homem pecou lá no Éden. Esse caráter de Deus não mudou quando o homem desobedeceu a ordem direta. Esse caráter de Deus não mudou quando Israel se relacionou com os povos daquele lugar. Esse caráter de Deus não mudou quando Davi pecou contra ele. Quando Davi pecou contra Deus. Esse caráter de Deus não muda quando nós pecamos contra ele. Porque Jesus Cristo e Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Essa fidelidade de Deus, ela nos fortalece na nossa fé. A nossa fé ela é fortalecida quando nós relacionamos, quando nós ouvimos, quando nós conhecemos, quando nós aprendemos sobre Deus. E experimentamos em amor e em obediência. E através disso motivados, através disso encorajados, através disso experimentando essa porção da fé que é nos dada. E nós podemos experimentar essa fidelidade e reconhecer
essa fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus, ela nos inspira a gratidão e a adoração. Celebrar essa fidelidade, ela nos leva a uma vida de gratidão e de adoração. Salmos capítulo 89, versículo 1 vai dizer: cantarei para sempre o amor leal do Senhor. Com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Nós expressamos essa fidelidade quando nós relacionamos, confiamos, temos fé, nós somos capazes de poder anunciar, proclamar, mostrar essa fidelidade de Deus. Nós somos capazes de cantar aos quatro cantos da terra sobre quem é Deus e o que o Senhor fez. As Escrituras nos mostram isso. Pare um pouco e pense nos lampejos ou nas formas como você experimentou graça, cuidado de Deus, a sua fé foi provada, você confiou no Senhor, como é natural o processo de falar: nossa, glória a Deus porque as coisas estão acontecendo, glória a Deus porque uma chave virou, glória a Deus porque uma bênção aconteceu. Não que isso é mérito, não que a gente tenha que fazer esse anúncio ou essa gratidão por conta disso, não, mas é natural esse processo, quando experimentamos dessa forma. Essa fidelidade de Deus também, ela nos lembra desse seu amor e do seu cuidado. Reconhecer, queridos, a fidelidade de Deus nos lembra que nós somos amados e cuidados por um Deus que se importa com cada detalhe de nossas vidas. Lamentações capítulo 3, abram lá. Lamentações capítulo 3, versículo 22. Versículo 22, 23. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Quando nós experimentamos esse amor e cuidado ímpar de Deus, nós somos convidados a descansar nossos corações nesse cuidado que se renova a cada novo dia, nessa fidelidade que se renova a cada nova manhã, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele não muda. A fidelidade de Deus testemunha ao mundo. Lá em Mateus capítulo 5, 16, vai falar sobre essa luz que ilumina o mundo. A fidelidade de Deus nos motiva também à obediência, como nós já falamos. E a fidelidade de Deus é um de seus atributos imutáveis. E a gente olha para as Escrituras e a gente vê essa história. Abraão, veja bem Abraão, quando Deus o diz: sai da tua terra, da tua parentela, eu vou fazer de você uma grande nação. E anos se passam. Não vem um filho para Abraão, um filho dito ali por Deus. E quando vem, Deus fala para ele: vai lá e sacrifica teu filho. Se Abraão não confiasse na fidelidade de Deus, Abraão não tinha subido o monte com Isaac. Ele não tinha levado seu filho. Mas ele confiava que o Deus que havia prometido que faria dele uma grande nação, esse mesmo Deus, mesmo pedindo algo aos nossos olhos absurdo, aos nossos olhos, sabia que Deus tinha um plano. E que a promessa que ele fez lá atrás, ela não ia morrer. Se Deus pede seu filho, Deus daria uma forma de continuar essa promessa. Israel no deserto. Jesus como Messias. Olha como as Escrituras nos apontam para a vinda do resgatador de Israel, para a vinda do resgatador da humanidade, para a vinda daquele que iria colocar o mundo em ordem. Não na ordem como muitos esperavam, política, financeira, por aí vai, mas na ordem no âmbito espiritual. E através do espiritual, as outras coisas entrariam em ordem. Deus prometeu que enviaria seu filho, e seu filho veio ao mundo. O que isso nos mostra, queridos? O texto que o Igor leu hoje, volta lá em Números capítulo 23.
Números 23. Versículo 19. Esse é um dos meus versículos favoritos das Escrituras. Com certeza. Diz o seguinte: Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Deus não é como nós, queridos. Deus não é como eu e você, que diz que vai fazer algo e não faz, que diz que vai amar como Cristo amou a sua igreja, a sua esposa, e às vezes não amamos, que diz às esposas a amarem seus maridos, a servirem seus maridos, e por vezes não amam, não servem. Não é que não servem, né? Não são fiéis 100% ao que dizem. Não somos fiéis com o nosso serviço, com filhos, com dinheiro, com promessas. Quantas promessas nós já quebramos? Quantas coisas nós já dissemos que iríamos fazer e não fizemos? Quantas vezes nós magoamos pessoas próximas? Quantas vezes nós pisamos na bola? Isso está na nossa natureza. Não deveria ser a síndrome da Gabriela, né? Mas está na nossa natureza isso. É natural do ser humano. Mas isso tem uma correção em Jesus. Vai entrar daqui a pouco. Mas a questão é que Deus não é como nós, queridos. Deus não tem essa falha de caráter, entre aspas, que nós temos. Ele não é como um homem para mentir. Ele não muda de ideia. Deus é perfeito. Deus é fiel. Deus é infalível. E Jesus é a personificação mais fiel e concreta do caráter imutável de Deus e de sua fidelidade. Isso é um baita motivo de nós celebrarmos a fidelidade de Deus. Imaginem só, se Deus fosse isso aqui que nós somos, ou aquilo que nós prometemos e não fazemos. Não tem nem razão para estarmos aqui. Celebramos essa fidelidade de Deus com tudo o que dissemos até aqui, mas trazendo essa perspectiva de que Ele não é como nós. Celebramos essa fidelidade de Deus através de seu cuidado, queridos. Mateus capítulo 6, abram lá, por favor. Mateus capítulo 6, versículo 26. Mateus 6, 26. Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Quantas vezes nós nos pegamos angustiados ou aflitos e, de certa forma, esquecendo desse caráter imutável de Deus? Essa semana, e uma parte dela foi difícil para mim. Foi difícil. Esqueci desse versículo. Quantas vezes, queridos, nós enchemos nosso coração com tantas preocupações
com tantas ansiedades, com tantos medos, com tantas dúvidas, com tantos sentimentos que roubam tudo aquilo que nós já falamos até agora. Esquecemos sobre esse caráter imutável de Deus. Poxa vida, se Deus cuida das plantas, Deus cuida dos animais, alimenta os animais, acaso nós não somos muito mais valiosos? Celebrar a fidelidade de Deus é reconhecer o seu cuidado sobre nossas vidas. É reconhecer que Deus está cuidando de todos os detalhes das nossas vidas. E que não há motivos para trazermos aos nossos corações aquilo que vai roubar essa convicção. Aquilo que vai roubar a nossa alegria de relacionar com Deus, de viver a vida, de relacionar com o próximo, de lidar com as nossas demandas ordinárias da vida. Deus cuida de todas as nossas necessidades. Lá em Salmos 23, falar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e ele continua com uma série de coisas falando sobre esse trecho. Mas o ponto-chave, eu já falei isso, mas eu volto a repetir, que se nós reconhecermos que o Senhor, de fato, Ele é o nosso pastor, tudo aquilo que nós temos é porque o nosso pastor sabe que nós precisamos. E aquilo que nós não temos, nós não precisamos desejar. Porque se de fato o Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele cuida de nós, aquilo que nós temos é o que o pastor sabe que nós precisamos. Só que o nosso coração, por vezes, joga contra nós. E esquecemos disso. Fica aqui, na mente. A gente sabe disso. Mas quando entra em conflito, mente e coração, a gente esquece dessa fidelidade. Deus cuida, querido, de cada detalhe de nossas vidas. Lucas 12, 7 vai falar que Ele sabe até a quantidade de fios de cabelo que nós temos. Deus sabe. Ele vai saber das nossas angústias e das nossas aflições. Não vai saber do que essa igreja precisa. Não vai saber do que eu e você precisamos para lidar com as nossas demandas comuns e diárias e ordinárias. Deus sabe. Olhar para o Evangelho, queridos, nos aponta para essa obra redentora de Cristo, e talvez esse é o grande motivo, o principal ponto de celebrar essa fidelidade de Deus. João 10:10 vai dizer: eu vim, Jesus veio, para que tenhamos vida e tenhamos em abundância. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ao entendermos esses versículos, e não só esses, mas como diversos outros versículos no Novo Testamento, nos apontando para Jesus, é o principal ponto de trazer sobre nós esse reconhecimento dessa fidelidade de Deus. Nós olhamos para trás e vemos aquilo que Deus fez, mas em Jesus há a personificação real dessa fidelidade. Em Jesus, nós podemos experimentar esses corações que são angustiados e aflitos, carregados por várias emoções, sendo agora quebrados e cobertos pela luz e pela graça e pelo amor e pelo cuidado de Jesus. Em Jesus nós experimentamos aquilo que jamais poderíamos experimentar. Em Jesus nós experimentamos o alívio, a fidelidade, o amor que nada, mais ninguém pode nos dar. E esse deve ser o maior motivo de celebração dessa fidelidade. Porque éramos e estávamos mortos nos nossos pecados. Mas glória a Deus,
porque nele nós encontramos o alívio, encontramos a redenção, a esperança, a graça que nos resgata da condição em que nós estávamos. E Deus cumpre, queridos, e cumpriu aquilo que Ele prometeu. Lembrem, Ele não é como um homem, como eu ou como você, para que prometa e minta, e aquilo que Ele diz que vai fazer, de fato Ele faz. E Jesus veio para ser o nosso resgate. Eu detesto uma palavra pesada. Eu não gosto de água e barco. Eu não gosto. Acho que talvez um pouco além, talvez a pior morte que eu imagino é afogamento, mas não é o caso. Eu quero dizer a vocês o seguinte: imaginem a cena: um barco perto da costa ou no mar, alto mar, uma grande tempestade, chuva, ondas, uma escuridão, um breu tremendo, não consegue ver um palmo à sua frente, não consegue enxergar nada ao seu redor, e de repente, bem no horizonte, é possível enxergar uma luz, um farol que aponta. Um farol que mostra para aquele barco no meio do caos: aqui é a terra seca. Aqui você sai desse tumulto que você está. Jesus é o nosso farol. A fidelidade de Deus é o resgate em meio à tempestade. No breu da vida, olhar para o norte e ver uma luz é ver a cruz brilhando, é ver o cuidado de Deus nos chamando, é ver o Evangelho nos trazendo ali, a terra seca. Às vezes falar porque temos escrito é fácil. Confrontar com a vida, por vezes, é o ponto-chave, difícil. Mas o convite que eu faço a vocês, queridos, é experimentar e celebrar em todos os momentos, por 1000 gerações, esse caráter imutável de Deus, essa fidelidade que não tem fim, esse farol que nos chama. Nos chama a experimentar muito mais dele em nossas vidas. Que a gente possa reconhecer isso, e experimentar e celebrar tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas e por nossas vidas. E indo mais além, celebrar o que Deus está construindo aqui agora, nessa igreja, na vida de cada um de vocês, no lar de vocês, em suas famílias, seus trabalhos, na criação de seus filhos. Olhar para o Evangelho e aprender sobre Deus, como ser homens e mulheres melhores, e celebrando a Deus por isso. Que a gente aprenda, que a gente viva, que a gente sempre reconheça o quanto Deus tem sido bondoso com a gente. Muito mais do que nós merecemos. Muito mais. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por sua fidelidade, que é única, que demonstra sobre o seu caráter, que demonstra, Deus, sobre quem o Senhor é, que fala a nós, ó Pai, sobre um Deus que não é como nós, somos falhos, pecadores, mas sim de um Deus que cumpre tudo aquilo que diz, ó Pai. E nos ajude, Jesus, a experimentarmos muito mais do Senhor em nossas vidas, ó Pai. A não deixarmos, ó Deus, que nossos corações e nossas mentes possam falar mais alto, Deus, nosso pecado, nosso eu. Mas sim, ó Pai, podermos olhar para as Tuas Escrituras e sermos confrontados, Senhor, com Tua obra maravilhosa, com o Teu cuidado maravilhoso, com tudo aquilo, ó Deus, que podemos experimentar do Senhor em nós, ó Deus. Que a todo momento, ó Pai, possamos celebrar com gratidão em nossos corações
a tua obra, Jesus, em nós. Abençoe essa igreja, abençoe a vida dos meus irmãos, e nós também, ó Deus, como um corpo, como uma comunidade, possamos celebrar em todo momento tudo aquilo que o Senhor está nos permitindo passar e viver, Jesus. E que o Senhor, ó Deus, seja sempre o nosso farol, seja sempre a luz, ó Deus, que nos tira das tempestades, dos momentos tumultuados, das turbulências, mas que no Senhor, ó Deus, olhando para essa verdadeira luz, a gente saiba para onde ir, ó Deus, para qual caminho seguir, para encontrarmos essa terra seca, a terra firme, Jesus. Obrigado, Deus, obrigado por esse momento. Oração que eu faço a Ti em Teu nome, Jesus. Amém.